Se Deus é bom, então por que ele mandou matar os cananeus? Este é o segundo vídeo da série explicando a guerra em Jericó. Hoje nós falaremos da teoria do equívoco. Basicamente, a argumentação que se faz nessa teoria é de que a guerra contra os cananeus não tenha passado de um equívoco da nação de Israel, que por ser uma nação que estava se desenvolvendo e que tinha um conhecimento limitado, arcaico e primitivo a respeito de Deus, entendeu, devido à sua situação desfavorável, que Deus queria que eles entrassem em Canaã e matassem os cananeus para ficar com a terra. Entretanto, argumenta-se de que isso não tenha partido de Deus, mas de uma compreensão equivocada da nação de Israel devido ao contexto em que estavam inseridos. Nesse sentido, a argumentação é a seguinte: ou Israel deduziu precipitadamente que Deus queria que eles invadissem Jericó e matassem os cananeus, e assim o fizeram, ou eles invadiram Jericó, mataram os cananeus e depois deduziram que fosse a vontade de Deus. De qualquer maneira, houve um completo e total equívoco na compreensão de Israel a respeito daquilo que Deus realmente queria que fizesse. A primeira objeção que faremos a essa teoria é que no Antigo Testamento a Bíblia ensina muito claramente que a guerra contra os cananeus não foi algo gerado pelo coração humano, mas produto da vontade divina. O Antigo Testamento tem vários textos que apontam para o fato de que a guerra é sempre vista numa perspectiva da guerra de Deus contra os cananeus, da guerra de Deus contra o pecado, e não da guerra da nação de Israel contra o povo cananeu. Não há como nós olharmos numa perspectiva de equívoco quando há inúmeros textos bíblicos que mostram que Deus destruiu os cananeus pelo fato não de que ele era misógino, ou seja, que ele tinha aversão a outros povos, mas pelo fato de que a nação cananeia durante quase 430 anos dedicou-se a inúmeros pecados e imoralidades, até que atingiram a medida da graça e da benevolência de Deus. Logo, não há como nós sustentarmos que houve uma interpretação equivocada por parte da nação de Israel. Aliás, no Salmo 44, o salmista refere-se ao evento ocorrido em Jericó como meio de demonstrar a fidelidade de Deus e a ingratidão do povo de Israel, pois Deus, com mão forte, conduziu o povo até a terra prometida, enquanto o povo abandonou a Deus e seguiu outros ídolos. Portanto, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, a guerra contra os cananeus é uma guerra de Deus e não de Israel. A segunda objeção que faremos a essa teoria é que no Novo Testamento, a guerra contra os cananeus ela é vista como a vitória de Deus sobre o mal, sobre as trevas, e não como uma guerra étnica de Israel contra o povo cananeu. No Novo Testamento, o episódio da guerra contra os cananeus é sempre usado para demonstrar a bondade, a fidelidade de Deus para com Israel. O episódio narrado em Josué 6 é visto como um triunfo de Deus sobre os poderes das trevas, sobre a pecaminosidade humana e sobre os poderes do mal. Enquanto Israel, obediente a Deus, alcança a promessa feita a Abraão no Antigo Testamento, nós vemos que esse episódio não é marcado por uma guerra como se fosse algo étnico apenas, mas como se fosse algo espiritual. Aliás, no Novo Testamento nós temos vários textos bíblicos que apontam para o fato de que a guerra contra os cananeus partiu da vontade de Deus e não da vontade humana. O maior exemplo de que no Novo Testamento a guerra contra os cananeus é vista sob o prisma da responsabilidade divina e não humana é o fato de Raabe, a prostituta que acolheu os 2 espias, ser enumerada naquilo que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Aliás, Tiago menciona Raabe como um exemplo de fé em ação, de fé em prática. Ora, se realmente a guerra fosse uma guerra humana, vista sobre o ponto de vista de uma nação contra outra nação, e principalmente uma nação equivocada em nome de Deus, seria certo que tanto Tiago quanto o autor aos Hebreus corrigissem essa interpretação ou essa visão. No entanto, eles não só não a corrigem, como usam Raabe como um dos maiores exemplos de fé em ação e prática. Ora, eles não só apenas endossam a narrativa do Antigo Testamento, como mostram muito claramente, a partir de uma revelação maior, de que a guerra contra os cananeus era o juízo de Deus em ação, e não uma ação totalmente discriminatória por parte da nação de Israel.